Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre este livro aqui, ó. A Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos, Mário Sérgio Cortella. Eu já acompanho o Mário Sérgio Cortella, né, os textos, os livros, as palestras, já há bastante tempo. E esse livro aqui eu comprei em 2014, se não me engano. Em 2014. Depois de ler outros livros dele, eu quis ler a tese de doutorado. Eu já sabia que o Mário, ele tinha, que quem orientou a tese de doutorado dele foi o Paulo Freire, e vocês sabem que eu sou uma grande admiradora do trabalho do Paulo Freire, e como já conhecia um pouco do trabalho do Mário, eu quis conhecer a tese de doutorado dele, sabendo, que o Paulo Freire havia orientado esse trabalho. E assim, o que o Paulo Freire fala sobre esse trabalho é muito bonito, é um trabalho bastante sensível, é uma síntese da história do pensamento, tá? Do pensamento, daquilo que é conhecimento. Nossa, eu já usei esse livro de tantas maneiras, de todas as formas possíveis, assim, sabe? Em sala de aula, fazendo debate com os alunos, elaborando perguntas, para que eles pudessem pensar e refletir sobre as temáticas. Então, assim, eu vou dar uma palhinha aqui para vocês sobre os temas, tá? Para vocês entenderem um pouco do que é isso que eu tô falando. É uma síntese do conhecimento, do pensamento, né? É porque, assim, ele, em poucas palavras, ele resume e traduz tanto conhecimento pra gente que, assim, é muito impressionante, né? Então, nós temos aqui no capítulo 1, Humanidade, Cultura e Conhecimento. E aí ele faz, assim, uma breve história da humanidade, falando, o que é esse ser humano e como que ao longo do tempo, quais as contribuições para o pensamento, para a cultura, para o conhecimento, o que é humanidade, o que a cultura ao longo do tempo traduz, em termos de conhecimento, em termos daquilo que é próprio do ser humano, que é aprender e transformar. Aprender e transformar a sua própria realidade. Isso é muito impressionante. E aí ele vai fazer um passeio pelas nossas origens, cultura, o mundo humano. Aí o capítulo 2, Conhecimento e Verdade, a matriz da noção da descoberta. E aí ele vai falar um pouquinho de Sócrates, um pouquinho do pensamento platônico, as ressonâncias desse conhecimento. No capítulo 3, a escola e a construção do conhecimento. E é muito bacana esse capítulo e a história por trás, do que é escola, a história por trás daquilo que é a intencionalidade do conhecimento, que é como organizar toda uma cultura, como que é organizar um pensamento para passar adiante, a cultura, para passar adiante o próprio conhecimento do humano, do ser humano. Então temos os rituais, os encantamentos, os princípios que norteia a nossa própria construção daquilo que a gente acredita que somos todos nós, da cultura, do conhecimento, aquilo que no final das contas une todo mundo, que é aquilo que a gente conhece ou aquilo que a gente entende por humanidade. E aí o capítulo 4, Conhecimento escolar, epistemologia e política. E aí
mais uma vez, né, o papel da escola, como é construída a ideia, né, e assim, os vários modelos. Então, isso é muito interessante. E o quinto capítulo, que eu acho que, assim, é uma grande novidade, né? Uma grande novidade no sentido da atualidade, né? Que aí ele fala sobre o conhecimento, ética e ecologia, né? E o Cortella, ele tem disso. Ele, em vários livros dele, eu não tenho todos, mas assim, eu tenho alguns, né? O que eu percebo nele é que ele faz questão de fazer, né, de falar, de demonstrar o papel importante que a ética tem, né, na vida do ser humano, né, na vida de todos nós, no relacionar com o outro, né, na, na oportunidade que a construção, que a parceria, que estar junto proporciona, né? E a questão ética é muito importante. Ele tem um livro que ele fala, né? Eu já até li aqui para vocês no canal, falando sobre o comprometimento, né? Aquilo que a gente tem que ter em termos éticos das nossas ações, das nossas falas, das 3 perguntinhas básicas, né, para a existência ética das relações, né? Quero, devo, posso. Então, assim, eu gosto muito dessa escrita que ao mesmo tempo nos ensina e nos mostra do que nós somos feitos, né? Mesmo quando a gente quer fugir um pouco, né, daquilo que somos todos nós, né? Então, assim, é um livro muito bom, muito incrível, de uma fluidez. E como eu falei para vocês, ele retoma, ele volta a Gênesis e ele conta em poucos parágrafos, né, em poucas linhas, um histórico assim da humanidade, daquilo que é ser humano, da nossa organização. E é muito bonito. Eu tenho certeza que nesses mais de 10 anos aí de docência no ensino superior, de trabalho, formando outros professores, sobretudo professoras, né, na pedagogia, também homens, mas como sabemos, a maioria mulheres. E assim, eu tenho uma certeza absoluta que esse livro, se eu perguntasse para uma das minhas alunas sobre o conteúdo, elas se lembrariam, né, das atividades, dos momentos, né, de encontro, momentos de leitura, momentos de discussão de cada um desses capítulos. Então, assim, eu tenho as marcações, eu tenho as perguntas que eu fazia para determinados grupos, determinadas pessoas em sala de aula. E assim, a reflexão que isso aqui causa é muito gostoso, é muito importante, sabe? Essas discussões. E assim, conseguir uma síntese dessa, né? Abordar um contexto tão vasto e traduzir isso em poucas palavras, não é para qualquer um, né? É uma pessoa assim realmente apaixonada pela palavra, pelo conhecimento, pelo humano do humano, né? Eu entendo isso. E eu fico muito feliz mesmo de saber que temos pensadores, que temos professores tão apaixonados, né, pela docência, tão apaixonados em traduzir o conhecimento mesmo, sabe? Em buscar lá na filosofia, em buscar na psicologia, na história, na sociologia, buscar esse conhecimento e traduzir de forma acessível para todos nós, né? Traduzir de forma que faça sentido na nossa rotina, no nosso dia a dia. É muito legal ler autores rebuscados, é até divertido, né?
mas em alguns momentos, às vezes a gente não aprende tanto, né? Quando você pega um texto, né, nessa profundidade e em poucas páginas, em poucas palavras, traduzir um conhecimento de séculos, né? Resumir de forma rica, né? Sem não é uma síntese de falar só algum, não, é saber contextualizar, saber traduzir e deixar isso de uma forma tão palatável, sabe? De uma forma tão boa de ser degustada, de ser entendida, de ser compreendida, que possibilita você fazer um debate em qualquer grupo e as pessoas se veem, se sentem representadas, porque o que está ali realmente contextualiza com o dia a dia, com a vida, né? E quando a gente fala de história, né? Com a história de todos nós. Então, é um grande presente, é uma oportunidade muito rica, é uma oportunidade muito bonita, né? De ter em mãos uma obra, né? É da editora Cortez, né? Essa aqui já é a 14ª edição. Então, assim, é um material que certamente, né, já eu nem sei. Esse aqui é de 2011, essa edição de 2011. Então, imagina em quantas edições já está. Mas, assim, foi um grande prazer conhecer, né? E um grande prazer trabalhar com esse conteúdo em sala de aula. Eu tenho certeza absoluta que fez muito sentido para as minhas alunas, para os meus alunos, né? E conhecer, né, algo profundo e ao mesmo tempo possível de ser conhecido, né? Como um professor meu da universidade ele gostava de falar, né? Aquilo que é cognoscível, ou seja, aquilo que é possível de ser conhecido, aquilo que é possível de ser degustado, entendido, sem muito, sabe? É uma coisa tão possível que você não se sente mal, porque você consegue compreender, você consegue entender. Em um grupo de pessoas, as pessoas começam a falar, você faz uma pergunta ou outra, elas veem sentido naquilo que está escrito, elas conseguem contextualizar aquilo com a realidade vivida, com a realidade, né, histórica. Então, assim, é um grande prazer. E eu super recomendo a leitura deste livro, tá? Então, é a Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos, do Mário Sérgio Cortella. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, quiserem, né, fazer parte aqui do nosso canal, Books da Sandra, se inscrevam no canal. Se tiver alguma pergunta, alguma indicação de leitura, alguma coisa que vocês gostariam de ver por aqui, tá joia? Então, pessoal, até a próxima. Tchau!